Então, o que é uma hipérbole? A hipérbole, que é a última cônica que a gente está estudando, também é um conjunto de pontos. E a definição ela é um pouco parecida aí com elipse, porque a hipérbole ela tem dois focos também, como a gente já viu na elipse. Temos aqui dois focos, F1 e F2, que são dois pontos fixos. E um terceiro elemento da hipérbole que a gente precisa é o eixo dela, que é um número real, tá bom? Então, se a gente tem dois focos e um número real, a gente já consegue definir uma hipérbole. E a hipérbole ela é um conjunto de pontos que obedece a essa regra aqui, que é a distância do ponto P até F1 menos a distância de P até F2, isso em valor absoluto, isso é igual a constante R. E uma restrição para esse R, que é o eixo da hipérbole, é que ele seja maior do que a distância entre os focos. E o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai deduzir a equação de hipérbole, como a gente fez para elipse, fez para parábola, e nós vamos estudar os elementos da hipérbole e vamos ver o que, que a gente tem aqui, ó. Os elementos da hipérbole, como vocês podem ver na imagem, eu sugiro agora que vocês, quem tiver com computador, eu acredito que com celular também, usem tela cheia para analisar melhor esse gráfico aqui da hipérbole. Veja só, a hipérbole é esse traço aqui. Essas duas curvas que estão mais escuras, tem duas partes a hipérbole, tá? Ela tem esse pedaço e esse pedaço aqui do lado direito. A gente tem aqui os dois focos da hipérbole na figura, tá bom? E se a gente considerar essa reta que passa pelos dois focos, que eu vou traçar ela aqui agora, ela está aqui tracejada, essa reta a gente chama de eixo focal. E então a interseção da hipérbole com esse eixo focal, ela acontece em dois pontos, né? Numa parte que é esse ponto aqui do lado esquerdo e esse outro ponto aqui do lado direito. Esses dois pontos são chamados vértices da hipérbole, tá? Então nós temos aí o eixo focal, que é a reta que passa pelos dois focos, e temos mais outros elementos, que são as retas assíntotas. O que são as retas assíntotas? São essas duas retas aqui, ó. Deixa eu mudar a espessura. Isso. Então, essas duas retas aqui, ó, eu estou traçando aqui de azul, são as chamadas retas assíntotas da hipérbole, tá? O que significa essas retas assíntotas? Elas são as retas limites. Por exemplo, o que acontece aqui é que essa hipérbole, ela nunca vai ultrapassar a assíntota aqui, ó, desse lado, tanto desse lado quanto esse lado de baixo, porque ela tende a se aproximar dessas duas retas assíntotas, tá? Então ela vai prolongando aqui, ó, perto, ela vai chegando perto da reta assíntota, mas nunca toca ela. E também nunca vai atravessar. Então, de todos os lados aqui, essa hipérbole, ela tende a se aproximar dessas retas, tá? A gente diz que essas assíntotas são o limite, né? Quando a gente tem outras hipérboles aqui, ó, a gente tem uma família de hipérbole que vão ficando cada vez mudar a cor aqui para vocês enxergar. É como se eu tivesse outra hipérbole aqui, ó, que eu estou traçando, e aí eu vou aproximando, ó. E cada vez mais minha hipérbole ela vai ficando com um bico, né, mais pontuda e se aproximando dessas assíntotas. Então essas assíntotas são chamados os limites. E eu vou mostrar para vocês depois, de forma geométrica, o que significa essas assíntotas, que são as retas geratrizes do cone, tá bom? O eixo da hipérbole,
que é o eixo da hipérbole? A gente tem aqui o traço de uma hipérbole, né? Temos aqui o eixo focal e a hipérbole que a gente pode traçar ela aqui, né? Então, temos aqui o traço de uma hipérbole. O eixo da hipérbole, a gente tem aqui os vértices da hipérbole, marcado aqui. Então, essa distância entre os vértices é o valor do R, tá? Que é o eixo da hipérbole. Então, a distância entre os vértices é exatamente aquele eixo, aquele R que a gente definiu no início. A gente tem os focos aqui, ó, tá? E a gente tem aqui o eixo da hipérbole, tá bom? Quem mais que a gente tem? Ah, só um momento. A gente consegue também fazer o seguinte, a gente consegue provar essa afirmação, tá? E o eixo da hipérbole é a distância entre os vértices. É possível provar isso e é bem tranquilo de ser provado. Então, nesse primeiro momento, eu não vou provar para vocês isso, tá bom? Então, eu só estou apresentando para vocês entenderem que esse comprimento aqui é exatamente o eixo da hipérbole, tá bom? E seguindo a mesma ideia que a gente viu em parábola e elipse, vocês lembram que a gente deduziu a equação de parábola nos primeiros exemplos, deduziu a equação de elipse, a gente chegou em equação geral de segundo grau, como está sendo mostrado aqui. A mesma coisa acontece para a hipérbole. Então, uma hipérbole, ela também tem uma equação geral de segundo grau, que envolve x quadrado, y quadrado, envolve termo misto, envolve o termo x e o termo y e a constante, do mesmo jeito das outras cônicas, tá? E o que a gente tem aqui também é a mesma ideia que a gente fez para parábola e elipse, que é a equação da hipérbole na forma reduzida. Veja que eu consigo reduzir uma equação geral de segundo grau, no caso de uma hipérbole, e como é que vai ser essa forma reduzida da hipérbole? Olha só, a hipérbole ela vai estar na forma reduzida, a sua equação, quando os focos dela tiver no eixo x, os dois focos, tá bom? E o centro dela, o centro da hipérbole é o ponto médio entre os focos, tá bom? E o centro dela vai estar exatamente na origem do sistema cartesiano, x, y, tá? Então, se você olhar para o gráfico aqui, olha só, que a distância entre os dois vértices, eu tenho que meu primeiro vértice, A1, eu dei coordenada para ele, que ele vai ter coordenada menos A e 0, e o vértice A2, que a coordenada dele é A e 0. Então, a distância entre os dois vértices, se a gente olhar aqui pelo gráfico, vocês concordam comigo que é 2A? Que é A para o lado esquerdo e A aqui do lado direito, então essa distância é igual a 2A. Então, por definição de hipérbole que a gente tem aqui, ó, o nosso R, eu troquei ele por 2A. E quando a gente vai deduzir essa equação da hipérbole, a forma reduzida dela é exatamente essa equação aqui, ó. É muito parecido com a equação da elipse. A diferença é que a elipse tem um mais aqui, tá? Então, quando você olha para uma equação dessa forma aqui, você já identifica a equação de uma hipérbole com os focos no eixo x. E se você quer uma relação entre os focos e entre A e B, como a gente fez para a elipse, a gente tem essa relação aqui, ó, de c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, tá bom? E outra coisa que você já identifica só de olhar para a equação da hipérbole é a equação das assíntotas,
E a gente tem aqui, ó, as duas retas assíntotas, elas têm o coeficiente angular igual a B sobre A. Então, a gente tem aqui uma com coeficiente angular positivo, que é essa reta crescente, e essa outra aqui com coeficiente angular negativo, que é a reta decrescente. Então, eu tenho aqui a minha assíntota, o coeficiente angular dela é B sobre A, e essa outra assíntota aqui, o coeficiente angular dela é menos B sobre A. Então, eu já estou dando um resumo geral. A gente vai fazer exemplo, tá? Para deduzir essas equações. Mas eu já estou dando um resumo porque vocês já viram parábola e elipse e já viram que funciona desse jeito, né? Só que aqui na hipérbole a gente tem um elemento a mais que é a reta assíntota. Então, só de olhar para a equação, na forma reduzida, você identifica foco, identifica vértice e identifica as assíntotas da hipérbole. E no caso dos focos estarem no eixo Y, olha o que acontece. Já vamos olhar aqui para a equação. Olha, ó, a equação da nossa elipse, ou da nossa hipérbole, é exatamente essa daqui, ó. Eu estou destacando, tá? Essa equação, ela é bem parecida com a equação da elipse também. Olha o que mudou. O que mudou foi o sinal do x quadrado, que ficou negativo. Então, quando o foco está no eixo y, a equação ela fica menos x ao quadrado sobre e ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, como é que você identifica o foco? O termo que está positivo, né, vai ser o eixo onde está o foco. Então, y ao quadrado está positivo aqui, ó. O termo y, né, ele está positivo, então foco no eixo y. O termo o termo x positivo, o foco no eixo x, tá? Então, vamos olhar para os elementos da nossa hipérbole. Temos aqui o foco no eixo y, o foco F1, que está aqui, esse ponto aqui, tem coordenadas 0 e C, então essa medida aqui até o foco é C. O nosso foco F2, que tem coordenadas 0 e menos C. E os nossos vértices, B1 e B2. Então, o vértice B1, eu dei coordenadas 0 e B para ele, e o B2, 0 e menos B. Então, eu tenho aqui, ó, B, essa medida aqui, e essa outra medida aqui é igual a B. Então, a distância entre os dois vértices, que é o eixo, é igual a 2B. Então, eu estou marcando aqui, ó. Então, pela definição, a gente tem aqui, ó, a definição de hipérbole. Então, quando a gente usa essa definição, considerando que o eixo da hipérbole é igual a 2b, a gente tem a equação da hipérbole aqui na forma reduzida. E a nossa relação entre A, B e C é dada por essa fórmulazinha aqui, ó. Veja que a relação é a mesma. Aqui no caso da hipérbole, a relação entre A, B e C é exatamente a mesma. E as retas assíntotas também. Coeficiente angular igual a mais ou menos B sobre A. Daí a gente consegue encontrar também as retas assíntotas da hipérbole, tá? Deixa eu traçar aqui as assíntotas. Ó, eu tenho aqui minha primeira assíntota e aqui a minha segunda reta assíntota da minha hipérbole, tá bom? Então, de uma maneira geral, o que é que vocês identificam quando vê a equação de uma hipérbole na forma reduzida? Pelos valores de A e B, você acha coordenadas do foco. Como que acha? Usando essa relação. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Quem mais você identifica? As assíntotas, por essa relação. Tá bom? Então, vamos fazer um exemplo agora, tá? Eu só fiz um apanhado geral aí de hipérbole. Então, como é que deduz a equação de uma hipérbole? Veja que a gente tem uma hipérbole
cujos focos F1 e F2, e o eixo é igual a 1, tá bom? Então vamos lá, ó. Antes de deduzir a equação, o que a gente pode fazer aqui? Vamos tentar entender essa hipérbole. Vamos fazer aqui, ó, o eixo x, tá aqui meu eixo x, meu eixo y. O meu foco F1 tem coordenada menos 1 e 0, ou menos 1 e menos 1, tá aqui. Então, eu vou marcar meu foco F1 aqui, tá mais ou menos aqui. E o foco F2 está mais ou menos aqui, 1 e 1, não é isso? Então, a nossa hipérbole, o traço dela, a gente já sabe aqui, ó. A gente tem a nossa reta focal. Eu vou traçar ele aqui, ó. A gente tem nosso eixo focal, que está de azul. E vou traçar essa hipérbole. Vou usar uma cor aqui. Deixa eu ver. Vou usar essa no azul mesmo. Vamos lá. Então, a nossa hipérbole, o traço dela é algo mais ou menos assim, ó. É uma curva que vem aqui e outro pedaço da curva que vem por aqui, né? Então, a nossa hipérbole, ela é mais ou menos isso. Então, a gente tem aqui, ó, os vértices, cortando aqui. Então, esse aqui é o nosso traço da hipérbole, é nosso esboço, né? Então, a gente já sabe que ela está rotacionada, não é isso? Se os focos não estão no eixo X ou no eixo Y, a gente já sabe que a equação que a gente vai encontrar vai ser uma equação geral de segundo grau, tá? Agora sim, vamos fazer as contas. Então, você percebe que você já consegue traçar o gráfico da hipérbole, só sabendo os focos e o eixo dela. Agora, vamos deduzir a equação. Para deduzir a equação, a gente usa a definição, que está aqui. Nós temos aqui a definição de distância entre dois pontos, distância de P até F1, que é a raiz quadrada de x mais 1 ao quadrado, mais y mais 1 ao quadrado, menos a distância de P até F2, que é essa raiz quadrada aqui. Tudo isso em valor absoluto. Ó, eu tenho um módulo aqui, ó. Eu tenho um módulo aqui e tudo isso é igual a 1. E agora, como é que faz? Já tem duas raízes e um módulo. O que a gente faz? Vocês lembram aqui, ó, por definição, que o módulo de um número A, isso é igual a A, se A for maior ou igual que zero, não é isso? Ou menos A, se A for menor do que zero. Isso é a definição de módulo, correto? Então, o que sobra aqui é o seguinte. Então, eu posso dizer que, independente se o A é positivo ou negativo, o módulo de A ele é igual a mais ou menos A. Eu posso afirmar isso, não posso? Então, eu tenho que o módulo de um número é mais ou menos ele. E é exatamente essa ideia aqui que a gente vai usar para tirar o módulo, tá bom? Então, a gente vai tirar esse módulo considerando que o módulo dessa expressão é igual a mais ou menos ela mesma. Olha só. Então, ó, o módulo da expressão que eu estou sublinhando aqui é igual a mais ou menos. Se é igual a 1, então ela é igual a mais ou menos 1. Então, eu estou usando aquela ideia que eu expliquei para tirar o módulo. Então, se isso é igual a 1, o módulo disso é igual a mais ou menos 1. Então, eu igualei aqui agora mais ou menos 1 para poder tirar o módulo, tá bom? E eu deixo esse mais ou menos aí e vou carregando ele nas minhas contas. Por quê? Porque eu vou elevar ao quadrado. E quando eu elevo ao quadrado, independente de ser mais ou menos, vai ficar tudo positivo. Por isso que não tem problema a gente fazer isso daqui.
esse mais ou menos ele vai sumir ao longo das contas, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, é igual a conta de elipse que a gente fez, tá? A ideia é passar uma das raízes para o lado direito. Vou passar essa primeira aqui, tá? Então, quando a gente passa essa raiz para o lado direito, eu tenho aqui mais ou menos 1. Aqui estava subtraindo, eu somei, né? E sobrou essa expressão. Só passei para o lado direito a raiz quadrada, né? O que eu faço? Elevo ao quadrado. Eu vou elevar ao quadrado a minha expressão para poder eliminar uma raiz. E a conta que eu estou fazendo agora, gente, é a mesma conta que a gente fez para a elipse. Ó, quando eu elevo ao quadrado, essa primeira linha, eu estou repetindo a última da tela anterior, só para manter ela aqui visível. Ó, então, elevando ao quadrado do lado esquerdo, a raiz some. E aqui eu tenho meus produtos notáveis, ó. X mais 1 quadrado. E aqui y mais 1 quadrado. Ó, o mais ou menos 1 ao quadrado é 1. Veja que já sumiu. O quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá aqui, ó. Mais o quadrado do segundo. O quadrado do segundo é essa raiz quadrada que vai embora. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo os produtos notáveis. Ó, x menos 1 ao quadrado, tá aqui, ó. E y menos 1 ao quadrado. Certo? Então, é só conta, passa para um lado, passa para o outro, eleva ao quadrado. E vamos ver o que a gente pode fazer. Ó. Veja que tem alguns termos que eles podem ser cancelados. Olha o que dá para ser cancelado aqui, ó. O x quadrado. Esse aqui vai cancelar. O y ao quadrado vai cancelar. Quem mais que vai cancelar? Aqui, ó, 1 mais 1, 2. Ó, esse 1 cancela com esse 1. E esse outro 1 cancela com esse outro 1. E o que sobra aqui, agora, é o seguinte, ó. Ó, eu tenho aqui 2x desse lado aqui. E aqui menos 2x. Esse menos 2x passa para o lado esquerdo, vai ficar 4x. Não é isso? Ó, eu tenho aqui 2y e menos 2y do lado direito. Esse menos 2y passa mais, vai ficar mais 4y. Então, não tem mais nada. Ó, sobrou esse 1 aqui, né? Esse 1 ele pode passar para cá. Então, vai ficar menos 1. Isso é igual a mais ou menos 2 vezes a raiz de x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. Então, sobra exatamente isso, né? Agora, de novo, que a gente já faz em elipse, a gente vai elevar ao quadrado de novo essa expressão, tá bom? Quando eu elevar ao quadrado, observe o seguinte, esse mais ou menos 2 vai ficar todo positivo. E aí ele vai sumir. Então, mais ou menos sumiu. Então, vamos ver o que dá aqui, ó. Tá aqui, ó, o resultado anterior. Então, quando eleva ao quadrado, a gente tem aqui exatamente, ó, quadrado do primeiro. Tem aqui quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro, tá aqui. O mais ou menos 2 ao quadrado é igual a 4, tá aqui. E a raiz quadrada some, e aqui eu tenho meus produtos notáveis desenvolvidos, tá bom? O que a gente faz agora?
só ajeitar os termos, só ajeitar os coeficientes. Veja o seguinte, vamos observar, eu tenho aqui o 16x², né? Do lado direito, aqui eu tenho 4x². Então, 16x² menos 4x² vai ficar 12x². Do lado esquerdo, eu tenho 16y². Aqui eu tenho 4y² também. Então, esse 4 vai passar subtraindo, vai ficar 16 menos 4 mais 12y². Não é isso? O termo misto, eu vou manter ele aqui, ó, mais 32xy. Vamos pegar o termo x, ó, o 8, menos 8x. Quanto x temos aqui do lado direito? Ó, 4 vezes menos 2. Isso aqui dá menos 8x. Então, menos 8x passa para o outro lado somando, então vai cancelar. E a mesma coisa com o 8y, que aqui também a gente tem menos 8y. Então, só vai sobrar aqui o mais 1 do lado esquerdo. Eu vou até usar uma linha mais igual a... Eu tenho aqui, ó, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 1, 4. Então, 8, né? Então, fica 1 menos 8, que vai resultar aqui da nossa expressão é 12x² mais 12y² mais 32xy, fica 1 menos 8 menos 7 igual a 0. Então, temos aí a equação da nossa hipérbole, já deduzida. Veja que foi uma equação geral de segundo grau. Aqui está faltando um y, né? Deixa eu passar o slide que tem ela escrita. Tá aí, ó, a nossa equação da hipérbole, como a gente iria deduzir, tá? Então, veja que é uma equação geral de segundo grau. Então, esse exemplo já foi finalizado. Tem perguntas aqui? Ah, pronto. Bom, gente, então vamos para o próximo exemplo, né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Exemplo 2. Considere uma hipérbole de focos F1 e F2. Temos aí as coordenadas do foco e já temos aqui a equação da hipérbole, uma equação geral de segundo grau. E é para achar uma rotação conveniente para que o termo xy possa ser eliminado. E aí foi dado aqui o gráfico da hipérbole, tá bom? Olha só, os focos F1 e F2. Temos aqui foco F1 e F2, menos 2 e 1. E 1 e 3, bom? Tá aqui, ó, o traço da hipérbole, que é essa curva que tá de azul escuro, tá bom? Se a gente, isso daqui, ó, se a gente fosse traçar a reta assíncrota, a gente teria exatamente, ó, veja que esse gráfico ele foi feito no GeoGebra, então ele tem uma precisão muito maior do que quando a gente faz na mão. Veja que a hipérbole aqui, ó, essa região dela, ela está se aproximando de uma reta. Olha só o que a gente tem aqui. E da mesma forma, essa outra parte aqui, ó. Então, temos aí as retas assíncrotas, né? Agora, a pergunta é, qual rotação a gente pode fazer para que a nossa hipérbole tenha, a gente coloque ela na forma canônica, que a gente tire o termo misto. Alguém tem uma ideia? Vou colocar no chat para ver se alguém possa me responder. Alguém tem uma ideia para isso?
Como achar esse ângulo? Só analisando o gráfico. Veja que a gente tem o auxílio do gráfico, tá? A gente tem situações que nem o gráfico a gente tem. Mas vamos lá, ó. Se você quer fazer uma rotação dela, imagina o seguinte, olha para essa linha, eu vou traçar uma linha de suporte. Vamos pegar aqui o eixo focal, só para dar suporte aqui. Ó, eu tenho aqui meu eixo focal, que eu tracei de azul. Veja que para eu deixar minha elipse na forma canônica, eu preciso colocar os focos ou no eixo X ou no eixo Y. Então, eu preciso fazer uma rotação ou no sentido horário, que eu vou até desenhar aqui para vocês. Ó. Eu posso fazer ou uma rotação assim, ou uma rotação no sentido anti-horário, tá? Tanto faz, eu tenho duas opções para isso. Vamos supor que a gente quer fazer aqui no sentido horário. A gente quer fazer uma rotação aqui no sentido horário. Veja que o que eu preciso fazer é isso daqui, ó. Quando eu quero colocar os focos no eixo X, o que eu quero é colocar meu eixo focal em cima do eixo X. Olha meu eixo focal de azul. Então eu preciso pegar esse eixo focal e fazer isso. Vocês concordam comigo? Se eu tenho esse ponto fixo aqui e pegar meu eixo focal e fizer essa rotação aí, eu já consigo colocar meus focos no eixo X, ou pelo menos o meu eixo focal paralelo ao eixo Y. Vocês concordam comigo? Vamos lá. Concordam, né? Agora, se você sabe que é essa rotação que tem que fazer, agora para achar o ângulo fica mais fácil. Olha só, como é que a gente vai achar esse ângulo de rotação? Simplesmente fazendo isso daqui, ó. Vou mudar a cor. Ó, tá aqui meu ângulo, né? Esse aqui é meu ângulo θ. Então, olha para esse triângulo aqui, ó. Eu estou usando os vértices ou os focos para ser os vértices do meu triângulo. Então, meu ângulo de rotação, ele está aqui. Se eu olhar para esse triângulo, meu ângulo θ é o ângulo do vértice aqui, formado pelo foco F1, correto? Então, para fazer rotação, a gente precisa o quê? Do cosseno de θ. Então, o que a gente precisa aqui, ó, é do cosseno de θ. E a gente precisa do seno de θ. Lembra das fórmulas de rotação? Que x é igual a x1 cosseno θ menos y1 seno θ. Então, o que a gente precisa é do seno e do cosseno. A gente não precisa necessariamente do ângulo θ. E esse triângulo retângulo que está construído aí, ele vai dar para a gente o seno e o cosseno de θ que a gente precisa. E com isso a gente substitui eles lá naquela fórmula de rotação. Então, qual é o seno de θ aqui? O seno de θ vai ser cateto oposto, que é deixa eu mudar a cor. Então, temos aqui, ó, o cateto oposto mede 2, dividido pela hipotenusa. O que é a hipotenusa? É a distância entre F1 e F2. É um número, né? O cosseno de θ é cateto adjacente, que é 1, 2, 3, também dividido pela distância entre F1 e F2. Pronto. Se eu sei o seno e o cosseno de θ agora, é só eu calcular essa distância para achar.
eu vou lá e substituo esses valores de cosseno e seno na fórmula de rotação. E aí, quando a gente faz isso, a gente elimina o termo misto da equação de segundo grau, tá? E se eu quisesse fazer uma rotação no sentido anti-horário, qual é o ângulo que eu ia usar? Eu usava esse outro ângulo aqui, ó, do triângulo. Bom, esse ângulo aqui que eu usaria para fazer a outra rotação. Então, qual é o exercício que vocês vão fazer? A gente já discutiu aqui a rotação, a gente já descobriu o ângulo, arrumou uma forma de descobrir esse ângulo. Agora, o que vocês vão fazer é aplicar a rotação, tá? Agora, aplicar a rotação eu vou deixar com vocês. Aplicar a rotação é o quê? Fazer a conta, tá bom? E aí eu vou encerrar esse exemplo para a gente ir para o próximo. Alguém tem uma pergunta? Valéria, você fez uma ótima pergunta. E se a gente não tivesse o gráfico? Como é que a gente faria? Se a gente não tivesse o gráfico, a gente aplicava uma rotação com ângulo θ e pegava o termo misto e igualava a zero para achar o ângulo em que vai zerar esse termo misto. E isso é o assunto da nossa próxima aula. A gente vai encerrar cônicas fazendo um exemplo de rotação sem saber o ângulo, tá bom? Preparem canetas e lápis e papéis para fazer bastante conta, viu? Então, na próxima aula a gente vai encerrar exatamente com essa sua pergunta, tá? Podemos seguir? Então, vamos lá. Ó, aqui a gente tem uma equação na forma reduzida, né? Então, se a gente quer esboçar gráfico, deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat. Qual é o eixo que está os focos dessa hipérbole? No eixo Y? No eixo X, né, gente? O coeficiente que está positivo aqui, né? É onde está o foco da hipérbole, tá bom? Então, vamos lá. Beleza. Então, se a gente quer esboçar o gráfico, a gente tem aqui o seguinte. Qual é o valor de A? A gente tem que A ao quadrado aqui é 4, né? Então, A é igual a 2. E B é igual a 3, tá? Então, se a gente sabe A e B, a gente usa aquela relação C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Com essa relação, a gente acha que C ao quadrado é igual a C ao quadrado é igual a 13. Não é isso? Qual é a conclusão que a gente tem? Os focos estão no eixo X. Então, o foco F1, qual é a coordenada do foco F1? Menos C e 0, não é isso? Só que C é raiz de 13. Então, o foco F1 tem coordenada menos raiz de 13 e 0. E o foco F2, ele tem coordenada raiz de 13 e 0. Pronto, a gente já achou os focos, né? Temos aqui os focos da hipérbole. Se a gente quer as retas assíntotas, o que a gente faz? As nossas assíntotas são as duas retas de equação mais ou menos B sobre A, não é isso? Mais ou menos porque são duas retas, uma crescente, outra decrescente, né? Então, 3 sobre 2, x.
Então, tá aqui as nossas assíntotas, né? Então, aqui a gente já consegue traçar o gráfico. A gente marca os focos, marca aí as retas assíntotas e traça o gráfico. Outra coisa, qual outro elemento que a gente acha aqui na nossa hipérbole? Os vértices, não é isso? Quais são os vértices dessa hipérbole? Vamos chamar de A1. Ó, o vértice A1 tem coordenada menos A e 0, não é isso? Então, o valor de A é 2, que é menos 2, menos 2 e 0. E o outro vértice da hipérbole, que é A2, tem coordenada 2 e 0. Daí a gente achou todos os elementos para a gente traçar o gráfico da nossa hipérbole. A gente esboça os focos, sabe onde ela vai cortar o eixo X, né? E a hipérbole tem dois pedaços. E aqui a gente tem as retas assíntotas. Sabendo isso, a gente esboça o nosso gráfico, tá? O que está escrito aqui é a mesma coisa que eu já tinha escrito anteriormente, né? Os focos, assíntotas. E está aqui, ó, o nosso gráfico da hipérbole, tá? Ó, o nosso foco F1 e F2, aqui é menos raiz de 13. Aqui essa medida aqui, ó, a distância do foco F1 até a origem, que é menos raiz de 13. Aqui raiz de 13. Os vértices aqui passando em menos 2. O outro vértice em 2, tá? E as nossas retas assíntotas, que são essas que estão de amarelo, tá? Veja aqui que a hipérbole, ela tende a se aproximar da reta. Então, quando você faz x indo para infinito, a hipérbole, ela se aproxima cada vez mais da reta, tá? Então, ela não é uma curva, né? Ela não é bem curva, né? Ela vai ficando reta, né? Usando um abuso de linguagem. Vamos ver se tem pergunta. Ah, Valéria, o B é o seguinte, no caso dos focos no eixo Y, o vértice é mais B e menos B, tá? Agora, o B, veja que ele te ajuda no coeficiente angular das retas assíntotas, tá? As assíntotas, elas têm equação y é igual a mais ou menos b sobre ax. Então, esse valor de b, ele vai te auxiliar nisso. O que acontece é, tem muitos livros que utilizam um quadrado aqui, ó, um retângulo. Deixa eu ver se eu consigo traçar ele para ajudar. E corta aqui, ó. Esse retângulo aqui que eu estou traçando, deixa eu ver onde é que ele pega aqui. Então, nesse caso aqui, o que vários livros utilizam é o seguinte, ó. Então, ó, esse vértice aqui, A, essa medida aqui é A, né? Isso que eu estou pintando aqui, ó, é A. Então, essa altura aqui, ó, esse pedaço do retângulo, isso daqui é B. E essa medida aqui é igual a C. E se você olhar aquela relação que eu tinha apresentado e usar o teorema de Pitágoras aqui, você tem exatamente que C ao quadrado é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado. Tá bom? Então, muitos usam essa interpretação geométrica, né, para relacionar A, B e C. Tá bom? Então, vamos lá.
Então, a gente já encerrou essa parte de hipérbole. A gente fez pouca conta, tá? Eu, eu quero que vocês façam aquela rotação que eu indiquei naquele exemplo. E para finalizar, para a gente já passar para as quádricas e terminar o conteúdo de GA, existem algumas aplicações simples de cônicas que eu trouxe aqui para vocês a título de curiosidade, tá? Como a gente até estava comentando ontem, pessoal da tutoria, algumas aplicações, para a gente apresentar várias, devido ao tempo e à complexidade, às vezes é difícil mostrar a aplicação, porque exige vários conhecimentos, tanto de geometria ou quanto de física e da área que está sendo aplicada. Mas vamos lá. Uma das aplicações que a gente tem na parte de cônicas é na construção de telescópio, de um espelho telescópio, que é o conteúdo de ótica. Veja só, porque um telescópio ele é construído com um conjunto de espelhos cônicos, que é espelho parabólico e espelho hiperbólico. Olha o que acontece aqui nesse esquema. A gente tem que um espelho parabólico, como vocês podem ver na figura, que eu vou marcar ele aqui de azul. Esse espelho parabólico, tá? Que é um espelho parabólico. Isso é uma parábola, tá? E a gente sabe que toda parábola tem um foco. E o foco dessa parábola é exatamente esse ponto A. E lembra que eu falei para vocês que em todo o feixe de luz que vem paralelo ao eixo de simetria da parábola, ele reflete no foco. Então, é o que está acontecendo aqui nas linhas vermelhas. Ó. A linha vem paralela ao eixo de simetria, bate no espelho parabólico e reflete na direção do foco. Só que no meio do caminho existe um espelho hiperbólico. Esse espelho hiperbólico aqui. E a gente acabou de ver que uma hipérbole tem dois focos, né? E o foco dessa hipérbole coincide exatamente com o foco dessa parábola. E então, a hipérbole, ela também tem uma propriedade de reflexão. E quando você vai um feixe de luz na direção de um foco e bate na hipérbole, ela vai refletir para o outro foco da hipérbole. Então, esse ponto B, aqui do lado esquerdo, ele também é o ponto da hipérbole, um foco da hipérbole. Então, a luz vai bater nessa hipérbole, na direção do foco, só que como ela não atravessa, ela reflete para o outro foco da hipérbole. Então, e aqui no ponto B é onde está a câmera fotográfica, né? Ou o lugar onde você vai visualizar. Então, toda a sua imagem, ela é focada aqui para esse ponto B, tá? Então, tá aqui a estrutura da construção de uma câmera, de um telescópio ou algo assim. É bem bacana, né? Isso é uma aplicação simples que a gente tem, que a gente pode ter da cônica. Não sei se vocês conhecem, mas na Univasf tem um conjunto de dois paraboloides que funcionam da seguinte forma. Deixa eu ganhar um espaço aqui. Vou usar esse espaço em branco. Existe uma parábola aqui, um paraboloide, que tem o foco dela aqui, e o outro paraboloide aqui. Eles ficam um de frente para o outro. Existe aqui no campus da Univasf, onde, quando a pessoa ela fala, ela não precisa nem de falar alto. Ela vem aqui nesse foco e fala alguma coisa, o som bate, deixa eu mudar a cor, o som ele sai do foco, bate na parábola, ele vai paralelo ao eixo de simetria e reflete para o foco da outra parábola. E funciona.
No campus de Juazeiro tem esses dois paraboloides. Então, quando você tiver oportunidade, faça um teste. A pessoa fala de um lado e a quem está do outro lado consegue ouvir. E fica aí uma distância de 30 metros um paraboloide do outro. Você nem precisa falar alto. Se você falar bem baixo, você já consegue ouvir. Luiz, fica aqui no campus de Juazeiro. Fica bem perto do complexo multi-eventos, em frente, mais ou menos. Uma outra aplicação que existe da geometria analítica é quando você vai estudar aí cartografia, topografia, o que que acontece? Se você olhar aí nessa imagem, a gente tem a superfície terrestre. Primeiro, que a Terra ela é um elipsoide, é uma elipse. Ela não é bem esférica, né? Porque ela é um pouco achatada, ela é um elipsoide. E a geóide é exatamente a superfície, né? Essa que está de azul, que acompanha, né? A irregularidade da Terra. Só que é difícil você estudar toda essa superfície com essas irregularidades. Então, o que, que a gente faz? A gente aproxima o nosso planeta por um elipsoide, né? Então, o estudo que a gente faz de área, de distância, de várias coisas, a gente faz sobre a superfície elipsoidal. E elipsoide é uma superfície de revolução que é uma quádrica, que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Outra aplicação são as leis de Kepler. Primeiro, que ele deduziu, né, que o movimento da Terra em torno do Sol é um movimento elíptico, onde o Sol é um dos focos dessa elipse. E o outro foco ele é imaginário. Então a gente tem aqui um outro foco imaginário. E o nosso planeta ele gira em torno do Sol fazendo um movimento elíptico. E o interessante, o que, que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte: a Terra, quando ela leva um mês para se deslocar desse ponto A para o ponto B, então a gente tem essa região A2, que é uma área. Né? Então, nesse período do ano, veja que a Terra está mais longe do Sol. Nesse outro período do ano, a Terra ela está mais perto do Sol, que é onde muda as estações, essas coisas, né? E o interessante é que no mesmo período de um mês de translação da Terra aqui, essas duas regiões A1 e A2 elas têm a mesma área. Veja só que esse deslocamento ele não, na verdade, se a gente fosse preciso, esse deslocamento em um mês aqui ele é muito menor do que esse, mas preserva a área. Isso é a segunda lei de Kepler. É bastante interessante, né? Então as órbitas planetárias elas também são elípticas, tá? E é isso. Algumas aplicações básicas que eu trouxe para vocês. E tem várias outras, tá? Várias e várias aplicações da geometria e do cálculo na engenharia em várias áreas da ciência. Essas são algumas que a gente consegue discutir, né? Então, eu espero que vocês aproveitem, façam os exercícios, continuem estudando. E eu até dou meus parabéns a vocês por estarem participando dessas aulas, tá bom? E é isso daí, a gente aproveita o nosso tempo e não tem isolamento que pare o nosso desenvolvimento, não é isso? Então, qualquer coisa, estou à disposição, vocês já sabem por onde me encontrar.